gente tem, então, agora um bom dia oficial aí para a galera. Então, a gente tem uma função hoje de criar outra função e ficar com 2 funções dentro da programação, né, uma evolução. A gente está fazendo uma sequência pedagógica, né, da recursão. Então, a gente hoje vai ver como que se coloca uma segunda função para funcionar na recursão. Pode ser que funcione, pode ser que não. Eu tentei ontem, já fiz alguns testes aqui, né, uma hora funcionou muito bem, outra hora não, talvez precise de alguns ajustes, como é muito comum lá no nosso Scratch, né. A gente sabe que bom dia, professora Bernadette, seja bem-vinda, querida. A gente sabe que no Scratch a gente tem uma sequência incrível de possibilidades, a gente tem várias formas de fazer a mesma coisa, e a mesma programação, o mesmo objetivo, né, e por isso mesmo a gente tem ali, volta e meia, alguns ajustes para fazer. Mas sem mais delongas, vamos abrir o nosso roteiro de hoje, que está bem legal, um roteiro bem tranquilo também, né, porque a gente vai passar para vocês aí as programações nas quais nós vamos mexer, né, nas quais nós vamos trabalhar, e vamos, desenvolver mais um pouco esses conceitos da recursão, da iteração, da função, né, que são os temas da nossa jornada. Então, aquele lembrete de sempre, né, pessoal, pedindo para que vocês mantenham sempre as câmeras abertas durante a nossa reunião, para que fique ratificada a sua presença nela, né, conforme está escrito no nosso manual do cursista. A nossa agenda de hoje, um acolhimento de 10 minutos, para início de conversa, retomada 5, recursão fundamentando a prática 20 minutos, em ação explorando a recursão 30 e para concluir 15 minutos. Agora esse acolhimento aqui é bem especial, deixa eu pegar aqui, aliás, não vou, eu vou pedir para vocês, né, que, por favor, né, deixa eu abrir aqui, não, deixa eu abrir ele no aplicativo mesmo, que fica melhor para a gente ver, espera aí. Só um pouquinho. Fica mais bacana de ver assim. É no WordWall, é um acolhimento de pensamento computacional. Beleza, assim fica mais fácil de ver. Vou pedir para a professora Eleci. Professora Eleci, escolhe um número aí, por favor. Qualquer número. 8. Número 8. Então, vamos lá, número 8, a professora Eleci escolheu. Se você pudesse viajar, Eleci, para qualquer lugar do mundo, para onde você iria? Ai, ai, ai. Como diria um famoso apresentador recém-falecido, valendo! Para onde você iria? Olha, a minha viagem não seria muito longa, não. Eu gostaria muito de conhecer Rio Grande. Rio Grande do Conhecer Sul. toda a região lá de Rio Grande. Tenho uma curiosidade imensa. Que legal, que legal. É um estado muito bonito, né? É um estado daqueles que tem os pampas, tem as serras que são maravilhosas também, é um estado riquíssimo aí em todos os sentidos, né? Geográfico, econômico, é um estado maravilhoso. Boa, excelente escolha, Elici. Eu tive lá no ano retrasado, nas serras, né? Fomos a alguns lugares e conheci uma cidadezinha chamada São Francisco de Paula. Gente, que cidade linda! É uma rua só, São Francisco de Paula. Mas nessa rua tem uma biblioteca, tem uma livraria. E essa livraria é assim, estilo Harry Potter. Uma coisa linda, sabe? Assim, você tem não só São Francisco de Paula, como Canela, né? Várias outras cidades que são bem bonitas. Grande escolha para o seu Gramados, Eleci. Gramados também, Gramado, sim. Muito, muito bonito. Gramado. Grande escolha para o seu Eleci. Tomara que um dia você consiga aí realizar o seu sonho. Eu já fui, Professor, assim, em alguns lugares, mas, assim, é apaixonante, sabe? Quanto mais você conhece, mais você quer agregar ali
Até porque é onde meus pais nasceram, né? Então, assim, você ouve sempre falar, então você tem aquela curiosidade de conhecer mais, né? Verdade, verdade. Com certeza, Alice, com certeza. Bacana. Sucesso para ti aí. Professor João Carlos, bom dia, querido. Tudo bem? Tudo bom, Bom professor? dia, tudo bem? Bom dia, Tudo professores, colegas, tudo bem todos? Vamos lá. bem. Posso falar um número? Por favor, professor. Número 14. Número 14. Vamos ver o que o professor pegou aqui. Seu animal favorito, professor João Carlos? Ah, cachorro, com certeza. É o meu Cachorro. petzinho que eu tenho aqui. É genérico ou tem alguma raça, professor? Ele é um bulldog, inclusive tá no meu pé aqui, é um bulldoguinho francês. Ah, que legal, que legal. E o cachorro, ele tem uma coisa, né? Ele é muito amigo da gente, né? Ele mimetiza muitas nossas emoções e sente as Sim, nossas emoções também, né? Que sim. animal interessante, é muito bacana ter É cachorro companheiro, realmente. assim, sabe? Eu adoro, assim, eu gosto muito. Depois de um dia de trabalho, hein, João? Ele recebe a gente bem também, né? Faz a Aham, sua festa, é muito bom mesmo. é. Eu, eu vou dizer que eu sou suspeito para falar de cachorro, eu sempre tive a minha vida inteira, a gente teve cachorro em casa também, mas é Aham. realmente um bichinho muito bom. Valeu, excelente escolha, professor. E Valeu. agora vamos aqui, professor Cristiano, bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Sim, e você? Meu querido, qual o número que o professor escolhe? Número 7. Número 7. Vamos lá. Qual é seu prato favorito, professor Cristiano? Está chegando a hora do recreio. Oh, mas já? Que bom, hein? Eu gosto muito aí de um estrogonofe, Ah, de frango, estrogonofe principalmente. de frango. Acompanhado daquela batatinha fininha por Não, cima, um arrozinho com branco. certeza, com certeza. Ah, muito bom mesmo, Cris. Olha que excelente escolha também, hein? Não, Não sei, obrigado. não sei se a tia aí da escola vai fazer o estrogonofe agora, né? Porque hoje é um dia comum. Normalmente na escola a gente tem aí uns pratinhos diferentes, dia de festa, reunião de professores e tudo, né? É Mas verdade, sempre estão fazendo. eu sei que agora são 8h15, ó, já estou até babando aqui. São 8h15 da manhã, mas a gente já fica sonhando com a hora do recreio, né? Tomar aquele cafezinho e tudo. E olha, a pedida do Cris foi excelente. Valeu, professor Cris. Estrogonofe neles. Show de bola. Vamos ver aqui agora. Professor Vinícius, bom dia, professor Vinícius. Tudo bem, querido? Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Qual número o professor escolhe ali? Número 10. Número 10. Vamos lá, professor. Ô, professor, qual é a sua cor favorita? Cara, antes eu não tinha cor favorita, não, mas depois que eu fui ficando mais velho, só preto, só uso preto. Então, Excelente escolha, professor. Eu também gosto bastante. Uso muito, porque tem uma elegância natural, né? sim, Uma elegância. a gente levanta assim de manhã, não precisa ficar escolhendo qual cor eu vou escolher hoje. Eu só tenho, né, camiseta preta no caso, aí eu vou lá, só pego e me visto. Legal, Vinícius. Professor Vinícius, só de curiosidade, isso que você falou, só tenho cor preta no meu armário. Não sei se vocês já viram, gente, um filme chamado 9 Semanas e Meia de Amor. Já viram esse filme? É, Ai, com, é bem antigo, é com Mickey Rourke, né? E aquela... Me esqueci o nome da atriz também, bem famosa. E eles passam exatamente 9 semanas e meia de um caso de amor, assim. Mas o que é interessante, eu lembro desse filme, de justamente o Mickey Rourke, ele abre o armário dele, ele é um executivo, né? Ele abre o armário dele, cara, tá em linha, assim, todos os ternos dele idênticos, idênticos. Eu falei, nossa, o cara deve ser, mas idênticos, assim, as roupas iguais, não é questão de cor, não, mas o modelo, entende? É tem até bem... uma questão, Fred, que Ah, aí você não vai gastar energia, né, pra ter que se decidir ali em qual cor usar. verdade. É tanto estresse que a gente passa hoje em dia, Vinícius, que é realmente até mais prático mesmo. Olha, Pois é. cara, e é uma escolha excelente, também é a minha cor preferida também. Valeu, professor, obrigado, viu? Nada. Vamos em frente aqui. Deixa eu ver agora quem que eu chamo. Professora Maria Bernadette, bom dia, professora. Tudo bem?
Tudo bom, prof? Bom dia, tudo bem, tudo bem. Qual o número que você escolhe, prof? Número 3. Número 3, vamos lá. Qual é a melhor lembrança que você tem da infância, professora? Vixe, eu tive uma infância bem legal, porque eu era a caçula de uma casa de 4 filhos, né? Só que eu era a única menina também. Então eu jogava bola, eu fazia... brincava com a piazada na rua, porque a gente brincava muito na rua, né? Hoje em dia você não vê mais as crianças brincando na rua. Mas Não a gente jogava bola na rua, corria na rua, andava de carrinho de rolimã. Quer dizer, eu tive uma infância muito legal. Eu não... Acho que todas as lembranças assim são assim, uma das coisas mais legais, porque a gente não tinha uma condição financeira boa, né? Tudo muito simples. Então, quando chegava algumas datas como Páscoa, aniversário e Natal, então a gente esperava aquilo com tanta ansiedade e cada um ganhava uma garrafa de gasosa. Ah, que delícia! Então, aquela fartura nesse dia, então era muito, muito bacana, nossa. Legal. A avó, ela tinha lá na casa dela, a avó morava em São José, ali em Santa Catarina, né? É um município da região metropolitana de Florianópolis. Isso. Então, a casinha dela até já não existe mais, foi demolida e tudo, né? Mas ela, quando a gente tinha lá a reunião no Natal, a gente vinha do Rio, né? Justamente nas férias escolares, o pai é professor, a mãe também, então a gente saía do Rio em julho e novembro, dezembro ali, né? Começava as férias escolares, a gente ia para Floripa para passar com a avó. E ela realmente dava de presente para gente, não é que ela dava de presente, ela fazia uma cuca, e abria para a gente um refrigerante ali de Santa Catarina, não sei se vocês conhecem, chamado Pureza, do Leonardo Ciel, fica ali dentro das colônias ali de São Pedro, Angelina e Santa Teresa, tem uma fábrica desse refrigerante. É uma lembrança minha da infância muito forte. Você falou de gasosa, eu me lembrei da Pureza. Se você vai ali tem um mercado aqui em Curitiba, não sei se pode falar mais, eu vou falar, o Angelone, né? Ele é uma rede catarinense, né? Então, volta e meia, encontra a Pureza lá e leva para casa da minha mãe para a gente tomar lá a gasosa. A lembrança, né? E a gente teve uma infância muito mais de rua, acho que os colegas também aqui, uma infância mais de rua mesmo, uma infância física, né? Que a gente ia muito para a rua, para brincar, para jogar, para soltar pipa e correr. Era mais alegre, um pouco mais humilde, como você disse, a gente não tinha muito recurso, mas não tinha nada, quase. Era mais alegre. Valeu, Maria Bernadette, grandes lembranças da infância. Pô, muito bom. Legal. Professor Odair, bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, professor, bom dia, colegas, tudo bem? E não tinha que ficar melhor, né? Depois de uma música aí, variando o repertório hoje, professor. Porra, cara, mas aquele, isso nossa, isso está no meu coração, esses caras. Eles são fora de série, eles são top mesmo, sabe? Eles são competentes, são muito profissionais, e o talento, né? O talento é incrível mesmo, incrível. Eu acho, Odair, que assim, extrapola, né, o estilo, né? Ele agrada a todos os outros, assim, se você perguntar para um roqueiro assim, me dá uma dupla sertaneja boa, pô, Chitãozinho, Chororó, né? Sempre tem aquele que vai puxar uma parte da música num show, né? Que a gente sempre vê, assim, de qualquer estilo, como dizem, de qualquer tribo, e aí a galera vai ao delírio, né? Não tem quem não sabe cantar um refrãozinho ali. Verdade, Odair. Odair, querido, qual o número que você escolhe ali daqueles que estão... Eu já estou até preocupado, porque o que pode vir ainda, porque ali o que eu saberia responder com facilidade já foi, né? Mas vamos tentar no número 1. Número 1, vamos lá. Qual é um talento ou habilidade, Odair, que você gostaria de ter? Essa tá fácil, hein? Nossa. Seria tocar violão. Se tem uma coisa que eu não aprendi, e eu admiro muito dos meus colegas, e eu sempre queria muito, no tempo de aluno, de aquele cara que toca o violão, que é aquele que chama a rodinha, e eu só servia para trazer o refrigerante para ele, né? Mas, enfim, né? Seria um talento que eu gostaria de ter.
Ah, muito bom daí, legal. A gente sabe que sempre a gente tem outras capacidades, outras habilidades Sim, que compensam, com certeza, mas realmente tocar violão é uma coisa muito, muito bacana, né? Muito interessante. E você sabe que, mesmo essas pessoas, a gente vê esses profissionais aí da música popular brasileira que tocam tanto, né? Que a gente vê assim, nossa, que maravilha. Mesmo eles têm constantemente aulas, né, para aprimorar o seu sim. toque, tudo, né? Aham. Interessante isso, eles fazem isso como exercício mesmo, como treinamento, como estudo, né? Ah, Sim. mas quem sabe, ó, daí não está dando o tempo continua rodando aí, Sim. continua Mas a gente rodando. brinca, né? Eu penso assim, hoje eu prefiro ficar assistindo o povo tocar, já que foi a fase que eu mais queria aprender, né? Mas eu admiro quem sabe tocar e, nossa, eu acho incrível. Legal, legal. Obrigado, querido, muito obrigado. E por fim, professora Vanessa. Bom dia, professora Vanessa, tudo bem? Tudo bom? Professora Vanessa, não sei se está ouvindo a gente. Acho que ela não está ouvindo a gente agora nesse momento. Não, estou Mas. ouvindo. Ah, Tô está ouvindo. ouvindo, querida? Bom dia, tudo bem? É o. Bom Qual dia. número você A internet escolhe? está ruim. Ah, desculpe, desculpe. 4? Número 4, vamos lá. Vamos ver o número 4 aqui. Qual a sua sobremesa Ai, preferida, professora? puxa vida, pergunta de gordo. Qual sobremesa? Ai, então, sobremesa. Sabe quando você. Tipo assim, eu fiz porque eu tinha que finalizar a inscrição. Porque, olha. Minha sobremesa favorita. Se falasse sobre, né, almoço, assim, prato, né? É mais fácil. Mas Aham. sobremesa. Eu vou dizer que é pudim. Pudim. Pudim é excelente. Pô, Pudim. excelente escolha. E Excelente pudim de escolha. trigo. Aquele de bar. Daí, os outros eu Sei. não sou muito fã. Sei. Sem muita calda, né? Um pudim mais durinho, assim, né? Eu também gosto bastante. Bar. Também gosto Que bastante. fala. Mas tem uma que eu acho assim incrível de gostosa e eu acho muito fácil de fazer, que é o tal do mousse de maracujá. Vocês já fizeram essa? Mousse de maracujá? Gente, Já. olha, é muito simples, cara. Como é fácil de fazer aquilo, né? Você pega um leite condensado, um creme de leite, joga no liquidificador, bota a mesma medida de suco de maracujá lá dentro, bate, tá pronta a sobremesa, né? Muito É uma fácil, delícia né? também. Fácil, muito fácil. E eu gosto bastante porque ela é Muito refrescante fácil. lá de onde eu venho, né? Que o calorzinho, assim, eu acho que só perde o calor do Rio, só perde pro do interior do Paraná, que diz que é infernal, né? Bem quente também aí. As regiões aí, Londrina, Maringá, quando faz um verão assim mais forte, não é fácil também, né? Mas eu gosto porque ela é bem refrescante, assim, é bem gostosa. Mas a tua pedida foi excelente, Vanessa. Um pudim também. Então, eu fiz Muito... Eu tô falei, elas têm a semana. Tô tentando fazer funcionar minha câmera aqui, não tá funcionando. Ah, tá. Não tem problema, não tem problema. O que eu ia dizer é que o Cristiano já deu a ordem lá para a tia da escola dele para fazer o estrogonofe de frango dele, e ele agora está indo correndo lá para pedir para ela fazer o pudim de trigo também, para fazer a sobremesa dele lá. A gente vai na escola do Cristiano para aproveitar esse lanchinho daqui a pouco. Então tá, pessoal. Obrigado, professora Vanessa. Funcionou. Apareceu. Mas então, vamos em frente. Obrigado, professora Vanessa. Vamos em frente, então, aqui, pessoal, voltando na nossa reuniãozinha, né? No nosso roteiro, fizemos um acolhimento legal. O cronograma da nossa jornada. Gente, então, hoje, nós estamos na reunião 9, pessoal, já chegando já no final. Eu vou pedir para vocês já irem se preparando, porque daqui a pouco eu vou passar aqui uma listagem para a gente começar as apresentações das implementações a partir da próxima reunião. Nós já vamos ter mais 2 reuniões, então a gente vai ter a apresentação das implementações a partir da reunião 10, tá? A reunião 10 é a reunião 11, que é justamente só para isso, é o encerramento da jornada. Então, a gente deixa também um pedaço da reunião 10 para vocês
fazerem já a apresentação da implementação de vocês também, tá bom? Então, vai ser uma média de 5 minutos para cada colega, vai poder discorrer o seu trabalho, né? Então, depois vocês podem, mais tarde, no final da nossa reunião de hoje, podem me passar os nomes que a gente vai colocando na lista das pessoas que vão apresentar as suas implementações a partir da reunião 10, tá bom? Vamos em frente aqui. Então, vou pedir aqui, professora Eleci, poderia ler para a gente os objetivos da nossa reunião de hoje, por favor, professora? Objetivos da reunião: desenvolver uma função personalizada que utilize a recursão para aplicar regras específicas, permitindo a criação de padrões ou formas complexas. Compreender o conceito de levantar a caneta para desenhar formas geométricas distintas e como isso afeta o resultado final. Experimentar desenhar várias formas ao mesmo tempo, ajustando variáveis e parâmetros para criar padrões e composições complexas. Obrigado, professora. Então, gente, esse conteúdo está contemplado na aula 34 do RCO, lembrando sempre que vocês têm essas aulas disponíveis lá naquela pasta compartilhada que a gente colocou lá no Classroom, né, das aulas que são contempladas nessa jornada, e também a aula 6 do Alura Start, explorando a recursão, beleza? Então, vamos em frente. Quais são os passos que utilizamos para desenvolver uma recursão? Deixa eu abrir aqui, deixa eu só pegar aqui para vocês. Agora eu tenho, nesse slide, eu tenho um link. Deixa eu copiar a URL do link. E colocar aí para vocês de novo aqui no nosso chat. E vou pedir para que vocês abram na máquina de vocês aí o Scratch. E antes de clicar nesse link que eu acabei de colocar aí para vocês, né, abram, por favor, o Scratch de vocês, tá bom? Aí depois vocês cliquem nesse link, tá bom, gente? Vocês vão ver... Opa! Professor, fazendo... Pois não. Desculpa interromper. Pois não, professora. Título de curiosidade. Nós ainda aqui estamos enfrentando um problema bem grande com relação ao acesso do Scratch nas escolas, né? Na rede das escolas. Em casa, na rede privada, até que ele funciona. E eu até estava curioso com os colegas para ver se isso é geral, se é só no nosso núcleo aqui, porque é uma briga danada com o pessoal responsável do NRE, e não resolvem, e aí porque tem que acionar o pessoal aí do Scratch, eles dizem que é um problema local, e aí tá difícil para a gente trabalhar nos últimos dias. Professor, daí, só de curiosidade, qual é o núcleo mesmo, por favor? É Laranjeiras do Sul. Laranjeiras do Sul. Alguém está com o mesmo problema do daí, gente? Sim, professor. O núcleo aqui de Venceslau. Desculpa. Núcleo de Venceslau Brasil. A gente também está com essa dificuldade. Os alunos clicam para fazer o logon, fica rodando e não abre assim, a plataforma, né? Então, a gente está com esse problema, sim. Aqui em Londrina também está com o mesmo problema. Londrina também, a região aqui do norte aqui também está com esse mesmo problema. Tá difícil de trabalhar no laboratório com os alunos. Um loga rapidinho, os outros ficam lá a aula inteira rodando e não logam. Obrigado, professor Cris. Campo Magro também. Campo Magro também. Aqui, Curitiba. Qual é o núcleo que o professor João falou mesmo? Aqui o núcleo é Venceslau Braz. A minha cidade é Jaguariaíva. Venceslau, Jaguariaíva. Obrigado, professora Vanessa. Venceslau Braz. Gente, o que eu posso dizer para vocês é que agora de manhã, quando eu fui entrar e fui acessar, demorou bastante. Mas isso é assim, e desde ontem também. E conforme eu ia fazendo as alterações durante a nossa reunião de ontem, né, de vez em quando eu fazia a alteração, ele começava a mastigar, assim, demorava, dava uma craqueada na imagem e aí ele saía. Ah, que pena. Aí quando eu voltava, nada tinha sido salvo daquilo tudo que eu fiz, aí tinha que repetir. E aí você sempre, enquanto está nessa crise aí, não sei o que está acontecendo com o Scratch, eu vou até orientar para vocês, antes de ver essa situação com a coordenação,
para vocês irem salvando sempre todas as alterações que vocês forem fazendo no dia de hoje, durante a nossa reunião, para vocês, assim que fizerem a alteração, para, por favor, salvarem, né? Porque senão vai perdendo ao tempo que a gente vai desenvolvendo aí a dinâmica da nossa reunião de hoje. Pessoal, vou passar aqui, claro, o que vai passando, né? Isso, ainda mais que é utilizado para a educação. Verdade, professor Vinícius, com certeza absoluta. Pois não, professor João? Eu já entrei em contato com o pessoal do núcleo e o que eles sugerem para a gente é utilizar o Scratch local. E eu não sei se em todos os laboratórios tem, mas lá, por exemplo, no nosso laboratório aqui, ele tem a instalação do Scratch local, na máquina. Tá. Só que tem um problema, tem um porém. O projeto não fica salvo na nuvem. Você tem que pegar aquele projeto depois e fazer um remix lá para a nuvem. Então, só tem que tomar esse cuidado. Mas é uma sugestão que eles passaram para a gente. Certo. Ele fica na máquina e depois você tem que passar ele para a nuvem quando entrar no ar de novo, é isso? Isso, exatamente. O projeto fica salvo na máquina, porque o programa está instalado na máquina. Existe lá um ícone na área de trabalho do Scratch. Que ele baixa, você consegue baixar e instalar ele na máquina, né? Certo. E aí eles sugerem a gente, quando tiver muito lento, utilizar ele local ali. Só que tem que tomar cuidado só com o projeto. Você tem que dar um jeito de jogar ele para a nuvem. Ok. Eu vou passar essas informações de vocês que são importantíssimas. O professor Vinícius até falou aqui, ó, o que o professor Vinícius falou certinho. É complicado isso, deveria ser arrumado logo, ainda mais que é utilizado para a educação. Certo? Olha, Clara, isso é a coisa mais importante de tudo, né? A gente sabe da preocupação com o funcionamento do aplicativo, uma vez que nós dependemos disso durante as nossas aulas, mas a preocupação principal é justamente essa que o Vinícius falou. É justamente a gente ter esse aplicativo pronto para trabalhar com as crianças. Pois não, professora Daí, depois professor Vinícius. Então Fred, eles sugeriram, né, o primeiro foi aquela questão de que estava sendo usado para o agrinho, então estava sobrecarregado e tal. Só que, visto que já passou essa fase ali do fervo, vamos dizer assim, né? E continua. Uhum. Então, aí foi sugerido, talvez para alguns colegas funcionem. Aqui, em alguns casos, resolveu, mas não foi geral. De logar sempre em modo anônimo pelo navegador Mozilla, não usando o Google Chrome. Só que não é regra, porque em alguns casos eu já testei e não resolveu também. Fazer a limpeza de cache dos computadores, sabe? Só que eu acredito que seja um problema além disso, né? Mas, enfim, como os professores já falaram ali, a gente está fechando o trimestre, precisa avaliar trabalho, é bem difícil não conseguir acessar, né? Mas, enfim. Tá certo, Daí. Mas nós vamos passar com certeza isso que você está falando também. É muito, muito justo, a gente precisa resolver isso o mais rápido possível. Professor Vinícius. Então, Fred, como isso é algo que a gente não tem controle e como eu vi que já está levando um tempo para isso ser arrumado, o que eu decidi fazer? Eu deixei de levar as turmas da informática. Por quê? Porque lá fica travando, o pessoal começa a ficar irritado, começa a virar baderna na sala, ainda mais ensino fundamental, a gente sabe como que é. Aí, eu agora estou trabalhando um filme com eles, com as minhas turmas, para justamente não ficar dependente da sala da informática, sabe? Porque não está sendo produtiva a aula, né? O pessoal está só querendo, enfim, né, badernar, porque não consegue fazer as coisas do jeito que deveria ser feito ali. E aí, por conta disso, eu tô ficando em sala com eles, trabalhando um filme ali, esperando que, quando eu terminar esse trabalho, já tenha sido arrumado. Aliás, até fica a sugestão pros colegas, o filme Home Bugado é um filme muito bom, trabalha tecnologia, bullying, padrão social, e é bem... Vinícius, desculpa te interromper, coloca o nome do filme aí no chat pra gente, Vinícius, por favor. Beleza, eu vou colocar aqui. Legal. E assim, o que o Vinícius está falando é porque a preocupação dele, e também a nossa, de todos nós, é que nós estamos trabalhando com criança, né? E aí, se você não tem a coisa, tá ali, ele escreveu ali, ROM bugado, tá, pessoal? R-O-N bugado, né? Como se fala, bugado. Então, quando a gente está lidando com crianças, isso precisa funcionar muito bem para que não tenha essa janela, esse espaço
desse trabalho, ou de que ele fique muito tempo ali sem ter assim, uma especificidade dentro da prática pedagógica, né? O professor está preocupado, nós estamos preocupados em desenvolver o conteúdo com a criança, e isso precisa ser feito a contento. Enquanto a gente estiver nessa reunião, eu vou passar essas preocupações, essas informações aí para a nossa coordenação, para que se veja o que está acontecendo, se é momentâneo ou se não é, porque, como vocês estão falando, isso já vem de algum tempo. Então, precisa que isso aí seja revisto para que não tenha mais essa limitação, né, por favor, no trabalho com as crianças, né? Se a gente depende da tecnologia para que o trabalho seja efetivado, essa tecnologia tem que funcionar 100%, não podemos ter ali aquele limite de uma máquina está acessando, a outra não, um site está entrando, um aplicativo está entrando, o outro não, e aí a criança não entende isso. A criança ela vai trabalhar, vai fazer aquilo que a gente está orientando que ela faça, mas ela é um ser humano, então ela tem um limite, ela vai até onde ela consegue, né? Gente, fiquem tranquilos, vou passar todas essas angústias de vocês, tá bom? E, assim, entendo que dentro da possibilidade de vocês vão fazer as implementações na medida do possível, e o que é mais importante é justamente a gente ver o objetivo nosso principal, que é o aluno, né? Vocês estão com toda a razão aí, vamos resolver isso, vamos procurar, né, resolver essa situação. Voltando aqui, gente, quais são os passos que utilizamos para desenvolver uma recursão, né? Então, vocês vão abrir, pessoal, essa programação aqui, ó, tá? Vocês já podem remixar, tá? O nosso querido colega, professor Marcelo Paludeto, que executou essa aí pra gente, né? Vou mostrar o interior para vocês, eu já tenho ela salva, não vou remixar de novo. E tá aqui, ó. Então, essa é a função, né, básica da nossa programação de hoje. Aqui está a função mais vamos dizer assim, robusta, né, com mais nuances na sua efetivação, porque ela está, assim, já pronta para fazer uma variedade de figuras diferentes. Notem que aqui, na programação, na parte da programação, a gente tem um bloco que está escrito ali, mude ângulo, né, para número aleatório entre menos 60 e menos 90. Aquilo ali é a variação de ângulos dentro das formas geométricas que essa programação utiliza. Então, quando você coloca um número aleatório, esse operador de número aleatório, você já sabe que vai ter também, isso é só uma pista, né? É só uma orientação para você identificar a programação. Você vai ter, então, uma variedade de figuras feitas por essa mesma programação, tá? Então, já salvem, por favor, aí na coleção de vocês, já remixem, né, para que vocês fiquem com ela. E aí, ó, isso aqui é a primeira visão para dizer assim, puxa, vão sair várias figuras dessa programação, né? Figuras diferentes. E a outra é que a gente tem na função, a gente tem na recursão, o desenha triângulo, a distância dividido por 3, ângulo e profundidade. Você tem, então, 3 parâmetros dentro da tua função que vão te dar essa variação de desenhos também. Quando você coloca profundidade, é com relação ao número de lados, a espessura da figura que você vai fazer. E aí, convido os colegas a apertarem a bandeirinha verde para verem o efeito dessa programação, o que ela faz, né? Se vocês já não apertaram ainda, podem apertar e vejam aí a variedade de desenhos que ela faz, ó. O primeiro a gente viu já na reunião anterior, né? Depois faz um triângulo, depois uma figura um pouco mais espessa, né? Uma segunda e por aí vai, né? Ela tem, então, essa variedade de desenhos aqui, uma variedade até razoável, né? Alguns se parecem muito, mas aí eles variam um pouco em pequenos detalhes, né? Então, essa programação, ela dá essa variedade de figuras para a gente,
beleza? Então, guardem essa programação, deixem ela aberta aí na máquina de vocês, né? Já salvem, já remixem, né? Para vocês terem ela na coleção. Voltando ali no nosso roteiro, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, ó. Para início de conversa, uma retomada, né? É uma retomada. A gente já andou vendo esse tipo de programação na reunião anterior. A gente define uma função, né? Que é o desenha triângulo, que vai dar aquelas figuras lá. Vocês viram elas todas, tem 3 lados, né? Ou 3 pontas, dependendo da situação. Você adiciona parâmetros, né? Você adicionou distância, ângulo e profundidade. Você colocou uma condição de parada para que ela não fique desenhando em forma de looping. Lembra daquele desenho quadrado que nós fizemos aí umas 2 ou 3 reuniões atrás e que ele ficou no loop desenhando sem parar, sem parar, sem parar? E aí a gente colocou o controle, né? Um bloco de controle que dá a condição de parada, que é o C, C não. Aquele bloco ali, ele ficou bem grande, né? Dentro da função, né? Ele é pequenininho quando você pega ali na coleção de blocos, mas quando você coloca outros blocos dentro dele, ele vai aumentando para poder encampar todos aqueles blocos que ele coloca, porque que estão na função, porque ele é uma condição de parada para que o teu desenho não fique louco lá, desenhando até o final dos tempos, né? Então, ele tem essa condição de parada, o bloco C, C não. Depois, ela chama a si mesma, né? Ela faz uma chamada a si mesma. Veja que tem desenha triângulo ali 4 vezes dentro da própria função. Isso é uma iteração que faz com que a gente tenha, então, a recursão, né? Que é a repetição da execução da função dentro da programação. Então, quando você faz uma repetição, uma chamada dela mesma, você vai ver como é aquilo que dá, é isso também que dá aquela condição de você apertar a bandeirinha verde, faz um desenho diferente. Aperta a bandeirinha verde, faz outro desenho. E assim por diante. Ela repete essa condição. É isso que faz ela repetir. Tá? Depois, o que mais que a gente tem? Aí a gente não tem mais nada. A gente tem agora um fundamentando a prática. Eu vou passar para vocês esse link aqui, que também é muito legal, gente, de uma programação onde tem uma variedade de cores, né? Ele vai fazendo o desenho, eu vou pegar o link aqui para vocês. Ele vai fazendo o desenho, gente, e vou colocar aí no chat para vocês, tá? Essa também é bem legal de você ter na coleção de Scratch de vocês, porque ela tem, assim, uma variedade de cores no desenho, gente. É muito legal. Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês. Estou abrindo ela aqui. Não vou remixar, que eu já tenho ela dentro da minha coleção, mas aconselho que vocês remixem, né? Ih, foi lá para cima. Meu Deus. Deixa eu puxar aqui para baixo para vocês verem melhor. Ela é grande, tem uma programação bem grande, né? Para caber tudo na mesma tela, eu ia ter que reduzir demais para vocês verem todos os códigos que são colocados, né? Mas ela está bem interessante. Por que ela está interessante? Ela está interessante porque quando você aperta a bandeirinha, e veja que não é mais o gatinho o ator, ele colocou uma seta, né? Como ator, como desenhista, vamos dizer assim, né? Você aperta a bandeira verde e ele vai desenhando e vai mostrando para você, aos poucos, né, os passos desse desenho que ele está fazendo. A cada risco é uma cor diferente. Nota que ele começou com azul, agora foi para o lilás, agora foi para o verde, e assim por diante, ele vai montando o desenho que está sendo feito nessa programação. É muito bacana, porque vai fazendo aquele floco de neve, e esse floco ele está todo colorido, né? Todo colorido com cores diferenciadas. Como é que ele fez isso? Ele fez isso assim, ó. Enquanto ele vai desenhando, eu vou fechar, vou mostrar a programação para vocês. Ele pegou e fez uma função, desenha triângulo só com distância, mas dentro dessa função, gente, ele colocou
vários outros blocos, especialmente o junte, né? Ali ele coloca as frases, né, que aparecem ali, tá vendo? As mensagens, e aí você junta isso com mais outros blocos que fazem a orientação do desenho e mudam a variedade de cor. E essa mudança de cor é com a caneta, né? Claro, a caneta, a extensão caneta, ela dá para a gente aí essa facilidade, né? Os blocos da caneta você pode alterar as cores que tem nesse bloco, né? Então é bem bacana essa programação, bem interessante. Deixei ela aí para vocês abrirem também e verem, porque ela faz, então, essa orientação do desenho com cores diferentes, tá? Voltando ali para o nosso roteiro, né? Deixa eu passar aqui. Está abrindo. Enquanto isso, o desenho está sendo feito lá. Então, olha só. A fundamentação na prática, né? O que a gente viu desse desenho, né? É o momento de a gente olhar, aproveitar e ver, entender a questão da recursão, né? Utilizando mais recursos visuais, cores diferentes, a cada chamada recursiva. A gente usa esse tipo de visão, esse tipo de função, para quando a gente quiser fazer uma variedade de cores, né? Deixa eu abrir aqui o tutorial para a gente ver. Tá? Deixa eu abrir aqui só um pouquinho. Só abrir aqui para a gente ver isso. Está aqui, ó. Bom dia, pessoal. Trazendo aqui um pouquinho mais sobre recursão. Então, voltando àquele exemplo do quadrado, por que nós aqui utilizamos o se e o se não? Na recursão, nós utilizamos a condição de parada, né? Que também pode ser chamada como caso base, caso vocês pesquisem um pouco mais a fundo, que nada mais é uma forma de parar a chamada da recursão. Porque lembrando, né, que a recursão, ela é uma forma de repetição. Então, é uma forma da gente repetir esse comando várias e várias vezes. E se a gente não der um limite para ela, né, definir até quando ela vai parar de ser executada, isso aqui vira um loop infinito. Então, ela executa infinitamente, sem fim. Então, o se e o se não, nesse caso, é uma forma de, se essa condição for verdadeira, ele vai parar todos, ou seja, ele não vai executar o se não. E a gente pode ver aqui que o se não é onde está sendo executada a chamada recursiva da função, tá? Então, você vai executar aqui, eu liguei modo turbo só para facilitar, a gente vai ver que ele vai criar, né, o desenho do quadrado, normalmente, até que ele chame essa função recursivamente e o valor da distância seja menor do que zero. Quando isso acontecer, ele vai parar, mas ele não está parando de desenhar por causa desse pare todos aqui não, tá? Pessoal, é um vídeo assim um pouco extenso, né? Mas é um vídeo bem interessante porque ele está retomando, né? A professora está retomando para a gente todos esses conceitos que nós trabalhamos até agora com relação à recursão, né? Começa por um conceito muito interessante para nós, que é o conceito de parada, né? A condição de parada da função para que ela não fique desenhando infinitamente. Então, deixa eu pegar esse link aqui para vocês, né? Esse link, e vou colocar aí para vocês no Meet também, caso vocês queiram depois, depois consultar esse vídeo. É um vídeo bem interessante, tá? Com várias orientações sobre todos esses conceitos que nós vimos até agora, tá bom? Coloquei aí para vocês, tá aí já. E voltando aqui para o nosso roteiro, porque ele é um pouquinho extenso, mas tem bastante coisa importante ali, né? Então, o link do projeto já passei para vocês. Vou voltar aqui no roteiro. Deixa eu fechar aqui o vídeo, beleza. Voltando aqui na apresentação. Em ação, explorando novas formas. Agora sim.
agora a gente vai ter, então, um momento em que nós vamos pegar aquela primeira programação que nós fizemos lá, que eu apresentei para vocês nessa reunião de hoje, né? Que é essa... Opa, só um pouquinho. Só um minutinho. Tá. Que é essa aqui, né? Nós vamos pegar essa programação aqui e vamos trabalhar com ela. Vocês vão fazer algumas alterações nessa programação agora, de acordo com os slides que eu vou passando agora para vocês, tá? Então, nesses slides, a gente vai ver algumas alterações de forma a criar, além de tudo, uma nova função que vai entrar dentro dessa programação que vocês estão vendo. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, né, é criar uma função nova. Então, primeiro passo, definir uma nova função que inclui os parâmetros distância, ângulo e profundidade. Essa nós vamos fazer juntos. Como é que é isso? Como é que a gente faz? Bom, primeiro, ó, aqui, ó, a gente vai fazer isso aqui, né? Não tinha mostrado ainda. Nós vamos criar uma função que inclua os parâmetros distância, ângulo e profundidade. Vamos lá. Vamos pegar aqui na nossa programação e criar, então, um novo bloco, né? Criar um novo bloco, né? Meus blocos. Cria aqui e aparece essa aba para vocês. Escrevam lá, novo desenho. E aí nós vamos colocar 3 parâmetros novos, né? Então, nós vamos adicionar 3 entradas de texto. 1, 2, 3. Né? Quais são os elementos que ele pede? Distância, ângulo e profundidade. Então, vamos escrever aqui, ó, distância. Depois, no próximo, ângulo. E depois, profundidade. Beleza? Quem chegou até aí, dá um joinha para mim na reunião, por favor. Vou dar um tempo para que todos cheguem, né? Valeu, professora Bernadette, professor João Carlos. Obrigado, professora Vanessa. Valeu, professor Eleci. Então, os colegas já vão completando aí, né? Obrigado, professor Cris. Então, os colegas foram completando, é só dar um OK. Pronto. Apareceu aqui, ó, para nós, então, essa nova função, a função novo desenho, né? Essa função, ela precisa ser programada. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso roteiro e ver quais são as próximas instruções. Segundo passo, desenvolver uma função recursiva para nos ajudar a criar novas formas geométricas. Então, primeira coisa que a gente pega lá é o bloco de parada. Eu gosto de pegar, eu gosto de começar sempre já incluindo o bloco de parada, porque a gente vai precisar desse bloco para que a nossa função ela fique fechadinha, ela não fique desenhando lá eternamente. Então, vamos pegar o bloco CC-não, né? Aqui, ó, controle, aí a gente procura o CC-não e já coloca aqui. Aqui, ó. Pegamos o bloco CC-não, incluímos aqui. Ele estava aqui, ó, no controle. CC-não. E aí, o que ele mostra no nosso roteiro? Que ele vai botar profundidade igual a 1, né? Porque esse desenho ele precisa ter essa profundidade estimada em 1, para que não haja também um extrapolamento do tamanho do desenho, né? Então, ele precisa ter essa profundidade específica, e depois mova a distância passos, é a parte superior ali no C. Isso a gente já tem na outra função. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Profundidade igual a 1 e mova a distância passos. Então, a gente pode repetir isso aqui. Como é que a gente faz? A gente clica com o botão direito do mouse em cima e pede para duplicar. Aí você puxa, coloca aqui. E esse aqui a gente faz a mesma coisa. Duplica, puxa e coloca aqui.
Parte superior da nossa função nova está pronta. Agora, a gente precisa mexer na parte inferior, no senão, né? E aí, o que ele diz no nosso roteiro? Ele diz aqui, ó, preste atenção. A gente vai rechamar a função 2 vezes. Novo desenho, distância dividido por 3, ângulo, profundidade, menos 1, gire ângulo graus, e de novo a mesma coisa embaixo, gire ângulo graus mais uma vez. As duas para a esquerda, tá? Então agora eu vou dar 5 minutinhos para vocês montarem essa sequência que está aparecendo para vocês na parte do senão, tá? Lembre-se, vocês estão fazendo agora uma nova função, então vocês vão ter que procurar lá nos meus blocos, né, a função novo desenho, antes de montar isso aqui. Quando você montar o primeiro, é só você duplicar que você já monta o segundo, tá bom? 5 minutinhos para vocês fazerem isso. Vou deixar aí na tela para vocês. Conseguiram? Conseguiram fazer? Tranquilo, né? Então, beleza. Obrigado, professor João Carlos. Vou mostrar aqui para vocês. Gente, lembrando sempre, a gente está fazendo esse passo a passo, eu tento fazer um pouco devagar para que todos possam acompanhar, mas fique tranquilo. Com o Fredão sempre há solução. Eu deixo no final o link da nossa programação, já com as alterações realizadas, para que você possa ter na sua coleção também, beleza? Voltando então aqui, ó, tá um pouco bagunçado, porque eu deixei aqui a função aqui para baixo, deixa eu colocar lá mais aqui para baixo, essa função já é a função que já existia, e aqui está a função nova, organizada do jeito que está no nosso roteiro, né? Então, vejam, defina novo desenho, distância, ângulo, profundidade, profundidade igual a 1, mova a distância a passos, e se não, novo desenho, distância, tal, do jeito que está no nosso roteiro ali, né? Está igualzinho, né? Então, beleza. Fizemos isso. Agora, voltando lá para o roteiro, né? Vamos ver os próximos passos.
Usaremos o bloco de verificação com a condição de profundidade igual a 1, como eu estava falando para vocês. E aqui chamaremos a função recursivamente alterando os parâmetros, né? Então a gente coloca distância dividido por 3, ângulo, profundidade igual a 1, né? Tá lá, tá tudo certinho. Terceiro passo. No final do código principal, quer dizer, lá da programação, né? Chamaremos a função novo desenho para possibilitar que as duas funções aconteçam ao mesmo tempo, tá? Onde é que a gente vai colocar aquele bloco que está aparecendo ali? Lá no final, como ele está falando. Então, a gente vem aqui, ó. A gente vem aqui, busca em meus blocos, né, o novo desenho, que é essa aqui. Coloca aqui, ó. E o que ele está falando mais lá no nosso roteiro? Para colocar a variável distância e colocar 63. Então, vamos lá. Depois a gente vê por que ele está falando distância 63. 60 por conta do ângulo, né? E 3 por conta do desenho triângulo, né? 60 e aqui 3. Beleza. Voltando lá para o nosso roteiro, façam isso, por favor, tá? Voltando lá para o nosso roteiro. O que aconteceu? O que aconteceu ali? O que deu na nossa programação? Vamos apertar a bandeira verde. Olha lá o que aconteceu. Ó. Tem um quadradinho que aparece aqui junto, tá vendo? Ó? Olha lá, ó. Tem um quadradinho que aparece em cima ali dos desenhos agora. Por que será que isso aconteceu? O que aconteceu? O que rolou para esse quadradinho aparecer ali em cima do desenho? O que aconteceu, gente? Por que será que esse quadradinho apareceu ali agora? Vamos ver, vamos em frente. As formas estão sobrepostas. Como é que a gente pode resolver isso? O quarto passo. Precisamos definir a posição de execução da função para evitar que as formas geométricas se sobreponham, né? Aquele quadradinho lá está mostrando para a gente que as formas elas estão sobrepostas, gente. Então, por isso que a gente precisa de novo, colocar ali o posicionamento inicial, como está lá no início da programação. Está vendo lá em cima? Ó? Vá para x igual a 120, y igual a 0, só que aqui a gente coloca x igual a menos 120 e y igual a 0 antes do novo desenho. Vamos fazer isso lá na nossa programação. Então, aqui, ó, movimento. Só que aqui em cima a gente estava com x e y igual a 0. Então, aqui é 120, y igual a 0. Agora, aqui é menos 120, y igual a 0. Vamos colocar aqui, ó. Façam isso, por favor. E o que vai dar isso, hein? Nossa, agora deu uma reta. Deu uma reta com desenho. Ixi. Olha lá, ó. O desenho foi lá para a ponta do cenário e ficou essa reta esticada e o quadradinho ainda, informando que as figuras ainda estão... Tem alguma coisa ainda que a gente precisa fazer aqui para consertar essa situação, né? Mas é um outro passo. Vamos voltar lá no nosso roteiro. Quinto passo, modifique o valor da coordenada x. Né? Vamos modificar o valor da coordenada x. Como é que a gente faz isso? Olha lá, ó. Deixa eu voltar. Vamos tentar mudar a coordenada. Vamos ver aqui. Vamos
estimar um valor aqui. Vou botar aqui 60, e aqui embaixo, menos 60. Vamos ver o que acontece. A seta fica menor, o ângulo fica melhor. Bom, enfim. Continuou lá com aquela reta, né? Então, o que a gente tem que fazer para resolver isso? Né? A gente mudou lá, como disse no roteiro, né? Modifique, né, o valor da coordenada. Mas então, o que é que está faltando para a gente resolver isso? Aqui, ó. Veja que aqui, gente, a gente precisa, então, rever, refazer, remodular, né, e remontar ali o final da nossa programação. Você precisa mostrar para o desenho que ele não tem que riscar aquela retinha que está aparecendo ali. Tem, então, que você fazer um atalho, né? Você tem que fazer uma reforma na tua programação e colocar que a extensão ela precisa ser levantada e depois usada novamente. Qual extensão? A extensão da caneta, não é a caneta que está fazendo o desenho. Então, ela precisa ser levantada e depois que você pede para que vá para a posição correta, aí sim ela de novo é colocada, é usada, né? E aí você pede para que repita lá 2 vezes e tudo, para que fique bem especificado na programação aquilo que você quer que ela faça. Para evitar que a caneta crie uma linha entre as formas geométricas, precisamos levantá-la, movê-la e, em seguida, usá-la novamente. É isso, pessoal. Então, como é que isso vai ficar lá na nossa programação? Como é que isso vai ficar aqui na nossa programação? Primeiro, vamos voltar lá ao valor inicial, que estava 120, e embaixo, menos 120. Depois, a gente vem aqui na extensão da caneta e vamos pegar o levante a caneta. E depois nós vamos pegar também o use a caneta. Eu gosto de deixar já os códigos aqui separados que eu vou utilizar na programação, para não ficar puxando toda hora, porque muitas vezes, e isso eu estou falando aqui desse professor tutor que vos fala, muitas vezes eu vou puxar o código e eu acabo arrastando o resto todo do código para fora, sabe? Eu sou assim, tenho uma finesse danada para mexer nisso, então eu prefiro mexer tudo para dentro da programação, reunir, resolver, aí depois eu coloco dentro da programação. Então, ele está falando lá no nosso roteiro que a gente tem que colocar levante a caneta e use a caneta separados pelo vá para. Então, vamos fazer isso. Aqui, ó. Levante a caneta aqui e depois use a caneta aqui. Tá? E ainda tem mais uma sequência de coisas que nós precisamos fazer nessa programação. Nós temos que colocar o repita, né? Então, vamos colocar lá o bloco de repetição. Busca aqui, ó, controle, repita. E o que ele está falando para a gente fazer lá na programação? Lá no nosso roteiro. Colocar a variável lados, depois a gente coloca a função sendo chamada mais uma vez, distância 63 e gire 360, dividido por lados graus. Então, vamos fazer isso. Ela já está aqui, né? Mas a gente pega esse repita, coloca aqui dentro, novo desenho. Repita lados vezes, né? Vamos pegar aqui a variável lados. Vamos montar aqui. Novo desenho, distância 60 dividido por 3. Gire. O gire. E o operador, né, de divisão, 360 graus, né, dividido de novo pela variável lados.
Isso tudo fica aqui embaixo da nossa programação, tá? Então, ela vai terminar dessa forma aqui, ó. Como está lá no nosso roteiro, né? Como está lá no nosso roteiro. Tá dada essa solução para gente, do jeito que está aqui. Opa, peraí, deixa eu mostrar para vocês, não tinha mostrado. Aqui, ó. Ficou assim o final da nossa programação. Vou dar 5 minutinhos para vocês chegarem aí nesse passo, né? Para que a gente possa estar juntos aí nessa formulação nova da nossa programação, com a nova função, né, dentro da programação. Notaram que agora a gente tem duas funções agindo na programação: o desenha triângulo e o novo desenho. São duas funções novas, tá? E agora, para a gente tentar resolver esse problema da linha que está aparecendo aqui, a gente colocou, então, essa estratégia de levantar a caneta, colocar a caneta na posição correta que ela precisa riscar, e aí sim usar a caneta de novo, repita lá 2 vezes, novo desenho, distância 63, né? 60 graus e 3, porque é um lado, 3 lados, né? Que a gente faz normalmente no nosso desenho, e gire 360 graus dividido por lados graus. Vamos ver o que vai dar isso, cara. Vamos ver lá. Deixa eu ver aqui. Parar. Ó. A gente agora tem o desenho ali do lado, o desenho novo, com função de parada, e tem o desenho sendo executado, o desenho original da programação sendo executado lá também. Aqui, ó. A gente tem as duas funções sendo executadas. Certo? Deixa eu diminuir aqui para vocês verem como é que ficou, né? Então, tem uma função aqui em cima, tem a função novo desenho aqui embaixo, e a gente está com toda a programação funcionando. Tá? É claro que o novo desenho, ele só está funcionando com uma programação porque nós colocamos na recursão duas chamadas. Veja que no desenha triângulo nós temos a recursão com 4 chamadas. Né? Olha lá, está vendo aqui embaixo? Gire, gire, gire. A gente colocou, nesse primeiro ali de cima, nós colocamos só 2 chamadas. A gente pode tentar colocar as 4 chamadas para ver o que vai dar, né? Nesse desenho que está sendo feito aqui do lado. Né? Mas vamos voltar para o nosso roteiro, para a gente dar uma olhadinha. 7º passo. Chamaremos a função dentro de um bloco de repita e adicionaremos o comando gire ao final. Isso a gente acabou de fazer. O 7º passo. 8º passo. Adicionaremos um repita na função novo desenho. Repita 3 vezes. Então, vamos fazer isso lá dentro da programação. É o 8º passo. Tem mais coisa para a gente fazer aí. Então, a gente vem aqui no novo desenho, né? E vamos colocar isso aqui tudo dentro de um repita. Então, vamos puxar aqui, ó. Tirar aqui um pouquinho aqui de dentro. Pega o controle, né? Ele estava aqui, tá, gente? Aí eu puxei tudo daqui de dentro, fui em controle e pegue o repita. Puxo o repita para cá. Ele está pedindo repita 3 vezes, como está lá no nosso roteiro. E colocamos esses blocos todos aqui dentro. Tá? Puxamos ele aqui para dentro. Veja se não é isso que está lá no nosso roteiro. Ó. Façam essa alteração agora, por favor.
Ah, e aqui embaixo, viram que a gente colocou aqui, ó, 2 vezes ângulo. Aqui agora tem um operador. No segundo gire. 2 vezes ângulo graus. Vou pegar isso. Então, ó, tirou essa daqui, botou aqui, pega o operador de multiplicação. 2 vezes ângulo graus. Vou colocar lá no roteiro, que fica mais fácil para vocês verem no roteiro. Tá? Façam isso, por favor. Beleza? Vamos em frente. Ainda tem mais algumas alteraçõezinhas para a gente fazer. Algumas observações, na verdade, né? Nono passo. Agora vamos adicionar um fator de multiplicação no segundo bloco de giro para criar diferentes direções. Você podia estar se perguntando, mas, poxa, por que ângulo graus lá aqui 2 vezes ângulo? Justamente para a gente poder criar novas direções no nosso desenho, tá? Então é por isso que a gente coloca esse operador de multiplicação no segundo gire, tá? E olha como é que ficou a nossa programação no final, né? Mas o mais importante é ver o que deu isso, né? Vamos lá. Olha o que deu aqui na minha programação, não sei se ficou igual na de vocês, ó. Eu criei uma figura geométrica só na função nova, né? Mas, de qualquer forma, a outra continua com as variações e essa continua com essa forma geométrica. Eu não sei se deu igual na de vocês, né? Mas, de qualquer forma, é uma variação, é uma figura geométrica aí com a variação diferente, né? Gente, e é assim, como que a gente pode mudar essa figura ali, ou o resultado da figura que está acontecendo? É como a gente fez das outras vezes, você pode mexer nos valores aqui do desenho, ou mexer nos valores aqui da função, né? Então, se a função é novo desenho e está pedindo para repetir 3 vezes, vamos ver o que acontece se eu pedir para repetir 6 vezes, né? Ó, já ficou diferente o desenho ali. Se eu pedir para repetir 9 vezes. Ó, estou fazendo alterações aqui, tá? Então, vamos lá. Ó. Diferente, né? Se eu pedir para repetir 12 vezes. Ficam algumas outras formas diferentes, né? Se eu botar aqui para 4 vezes ângulo, você consegue formas geométricas diferentes, alterando os valores, como a gente já fez em outras, né? Olha que bonita essa forma geométrica ali, ó. No mais, as variações você consegue mexendo nos valores da função, tá? Se eu botar aqui 8, estou só fazendo estimativas, né? Originalmente estavam 2, né? Aí já voltou àquela condição lá inicial. 12. Já dá outra figura geométrica interessante. Se eu colocar aqui 24, continua desenhando ali aquela figura geométrica interessante também, né?
Então, pessoal, para você ter algumas variações de desenho nessa função, é só você mexer aqui nos valores de repita e nos valores da multiplicação do giro, tá? A não ser que você queira inicialmente, a primeira figura vai ser aquela que você fez, que a gente fez inicialmente lá, aquela figura geométrica básica, tá? Então, gente, é uma função funcionando junto com a outra na mesma programação. Você faz duas figuras diferentes, beleza? Deixa eu passar o link para vocês, então, agora que nós chegamos aqui no final desse código. Deixa eu puxar aqui o link e passar para vocês, então. Desde aquele início, daquela primeira, né, que nós tivemos, que eu passei para vocês, aquela programação básica, até agora, o que nós fizemos de alterações a ela própria, né? Então, dá para funcionar com duas funções ao mesmo tempo? Dá para funcionar. E o que você pode variar são os valores ali que a gente mexeu no novo desenho. E na outra função, posso mexer também? Claro que pode mudar, alterar as variáveis e tudo. É muito interessante quando você faz essa dinâmica com as crianças, quando consegue fazer, né, professor João Carlos? Quando não tem problema de internet, quando não está caindo aí o Scratch, né, professor Vinícius? A gente consegue mexer aí e mostrar para as crianças essas variações aí interessantes, tá? Então, pessoal, tá aí o nosso exercício de hoje. Guardem com carinho, é muito interessante, né? Bacana para você ter isso para mostrar aí para as crianças, para apresentar para eles e tudo, né? Porque são formas de você trabalhar mais de uma função na mesma programação de desenhos geométricos. O Fred, esse link Oi. que você mandou é o mesmo do início da aula, não tem as alterações. Ah, não tem? Ih, rapaz, Não. será que eu não salvei? Será que eu não salvei? Ah, não, é que eu não remixei, professor. Desculpe, prof. Estou remixando agora. E aí ele vai demorar até o final da reunião. Porque tá terrível hoje o negócio. Ah, agora sim. Compartilhar. Agora vai. Deixa eu ver o interior. Agora, esse link aqui é o que vale. Deixa eu mostrar aí. Colocando aí no chat para vocês agora, gente. Esse link aí que vale, tá? Esse segundo link aí. Podem abrir, vejam se funciona, por favor. Dá um sinalzinho de positivo aí para mim. E valeu. Obrigado, professor Elessi. Agora eu acho que essa tá legal. Então é isso, pessoal. Esse é o trabalho em duas funções na mesma programação. Você vê elas funcionando a contento, né? Ah, essa forma geométrica aí não gostei, não achei engraçado, não achei legal. Não tá boa. É só mexer nos valores aqui, ó. Mexe nos valores, que aí você vai ter outras figuras aí interessantes sendo realizadas, né? Deixa eu ver aqui. 6 e aqui 4. Vamos ver o que dá. Olha lá, ó. Aquelas estrelinhas ali são bem legais, né? Uma figura bem diferente, enquanto que a outra está fazendo só uma variedade aquela variedade inicial, né? As duas funções trabalhando aí ao mesmo tempo. Bom? Voltando então para o nosso roteiro, queridos. Aí está como ficou o nosso código de hoje. E agora a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre as práticas que a gente está desenvolvendo com os nossos estudantes. Professor, temos feito uma excelente jornada. Por isso, vamos compartilhar com nossos pares como desenvolvemos a implementação destacando a aprendizagem dos estudantes. Este também é um momento para observarmos o compartilhamento das práticas dos professores da nossa turma e, a partir dessas experiências, podemos pensar em novas possibilidades para as nossas aulas. Então, queria, assim, só uma conversa, tá, gente? Só um bate-papo.
não é para mostrar nada, apresentar se você quiser até pode, mas não precisa. É só uma conversa assim para ver assim, tipo, que tipo de trabalho, que tipo de implementação você desenvolveu com seus alunos ou está desenvolvendo com seus alunos com relação ao Scratch, se está sendo utilizado aí algumas ideias dessa nossa jornada que nós passamos, das figuras geométricas, como é que, se você já desenvolveu alguma coisa parecida, como é que está aí para você, professora Vanessa? Como é que estão as coisas aí? Como é que você está desenvolvendo com as crianças aí? Olha, professor, está bem. Esse segundo trimestre está um pouco difícil. Por exemplo, os projetos desse segundo trimestre não está tendo interesse por parte dos alunos. Eles acham, desculpa a palavra, eles acham chatos, sabe? Isso não dá para eles motivo, sabe? Estou tendo bastante dificuldade, assim, nessa parte. E são projetos que exigem muito cálculo, sabe? Certo. E eu não estou conseguindo focar. Então, agora, eu pensei em trabalhar com cartões Scratch, sabe? Certo. Procurando coisas novas para fazer com os alunos, aí eu achei uns cartões Scratch. Okay. Que são esses, não sei se vai dar para ver, são esses tipos aqui, ó. Ah, tá dando para ver sim, professora. Então, daí eles têm um passo a passo de jogos, sabe? E jogos assim que eles querem. Por exemplo, esse que eu escolhi para a aula de hoje é jogo de pega-pega. Eles, com esses cartões, eles vão construir qualquer jogo de pega-pega que eles quiserem, né? De qualquer cenário, ele vai mudar o cenário, se quiser trocar o personagem, eles trocam, que jeito que vai trocar. Aí esses cartões aqui ensinam passo a passo daí para eles fazerem o jogo que eles quiserem. Continuo fazendo Alura, sim, as atividades, porém eu tive que deixar de lado essa parte do projeto do Alura no Scratch, né, porque não estava tendo interesse, e aí eu parti para os cartões. Viu, Vanessa, é muito interessante isso que você está falando, porque muitas vezes os projetos da Alura, e como é um crescente pedagógico, eles realmente vão nos levar em algum momento para essa parte de, assim, fazer alguns cálculos lógicos, até por conta da programação que a gente está montando, mas realmente, em algum momento, para a faixa etária das crianças que você trabalha, que ano que é, Vanessa? Eu trabalho do 6º ao 9º. Isso. Então, mas, aí, assim, eles não tiveram um pensamento, sabe? é a primeira vez, né? E aí, no começo do primeiro trimestre, que tinha jogos, assim, eles gostavam. Tinha árvore, eles fizeram uma árvore, o 7º ano, sabe? A palavra secreta eles fizeram, e o outro foi do robô no espaço, que foi o 9º. Então, deu super certo. Mas o segundo trimestre, eles colocaram, assim, projetos muito fora da realidade. Entendi. Isso é importante a gente ver essa forma, esse tipo de declaração, né, prof? Porque, com certeza, é onde a gente vê lá na escola o efeito que isso acontece, perfeito. A criança, não é que não se trata, em primeiro lugar, de um desdém da criança ou de um desinteresse por simples desinteresse. É porque realmente não está feito ali a cultura escolar. Porque a gente... Oi, diga, Vanessa. Não é o momento de inserir esse projeto na vida desse estudante, né? É fora da realidade dele, da sociedade dele, né? Por exemplo, nessa escola. As crianças não sabem, alguns não sabem desligar o computador, não sabem fazer Ctrl+C, Ctrl+V, você entendeu? Então, tipo, esses projetos do segundo trimestre está bem acima do que capacidade. Eles... Exatamente. Entendeu? Tinha que ir mais devagar. E aí quem sofre é o professor, porque eles não têm interesse, e aí vira uma bagunça na sala, eles, entendeu? E isso não tem interesse. Eu entendo perfeitamente, Vanessa, porque assim, ó,
O pensamento computacional, ele já tem a seu favor o fato de que eles vão para um lugar específico ou vão receber uma máquina na qual eles vão trabalhar. Então, quando você já tem esse movimento com as crianças, você já tem ao seu favor a predisposição para o trabalho com relação à parte digital, parte de computação, de programação, enfim. Se essa parte de programação extrapola uma sequência pedagógica básica para que as crianças possam se interessar cada vez mais naquilo que elas estão trabalhando, isso deixa de ter efeito, isso deixa de ter funcionamento no processo de conhecimento de construção do conhecimento. Fica inócuo, porque a criança não sabe para onde ela vai. Sim. E realmente, por mais que você tente com outras práticas, outras dinâmicas, você não consegue passar para um lado mais complexo se você não respeita esse momento da progressão pedagógica. Você tem razão. Eu acho que é importante a gente ter isso como testemunho. Eu estou até me estendendo um pouco mais com Vanessa, porque tenho certeza que pode ser o sentimento de outros colegas aqui nesse momento. Eu tive isso, Vanessa, com crianças de ensino médio, sabe? Crianças de primeiro ano do ensino médio, quando lá no início, quando estava começando, gestando ainda todo o conteúdo que nós temos hoje em dia de pensamento computacional, né? A gente teve esse efeito, por assim dizer, de uma parte pedagógica ainda meio que em construção, né? Com crianças de ensino médio, né? Pois não, professor Cristiano? Aproveitando, né? Eu vejo essa dificuldade também que ela relatou com todas as turmas, do sétimo até o primeiro ano também. E essa dificuldade de eles não saberem usar o computador, ou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, manusear ali a ferramenta que eles têm ali para o dia a dia deles, porque eles estão acostumados a mexer no celular, né? Que é tudo ali na telinha ali, arrastando, clicando. E eu acho que seria até uma questão de repensar essa questão do pensamento computacional no sexto ano, que seria lá uma inicial, ou na escola regular no oitavo ano, ter aí um introdutório, né, uma base ali para ensinar os alunos a usar o computador, né? Uma informática básica ali para eles poderem, sei lá, ter essa familiaridade e poder conseguir se desenrolar mais no decorrer das aulas, né? Pois, Cristiano, você não sabe, rapaz, Elici está falando aqui a mesma coisa aqui agora no nosso chat. Você não sabe como isso é um discurso, assim, comum, vou dizer para você, não vou enganar vocês, mas para 90% dos nossos colegas. Porque, é claro, quando você quer construir um conhecimento, você tem que partir de uma base, de um fundamento. Não é que uma coisa que a criança já saiba, mas sim que dê condições para que ela possa, de fato, construir aquele conhecimento novo. Então, se você partir completamente, né, e a tecnologia de computador é bem diferente, como você acabou de falar, de uma tecnologia de celular, na qual eles estão mais familiarizados, você não consegue desenvolver. Né? Você precisa ter um momento em que eles sentem na frente da máquina e saibam o que eles estão fazendo. Né, para saber pelo menos acessar, né? E eu fico imaginando vocês começando a aula de vocês, entrando ali no computador de cada um e abrindo ali, olha, é aqui e tal, aí passa para outra mesinha, olha, é nesse aqui, é ali naquele link e tal, não sei, sabe? É bem complicado. Então, precisava, antes disso, ter uma prévia de uma capacitação, né? Para que eles possam... Concordo. Verdade. E eu acho que isso atrapalha um pouco também, não só o desenvolvimento dos projetos de vocês, mas também o pensamento computacional de uma forma geral, e o pessoal que trabalha com programação, enfim, né? Precisa ter mesmo essa... Como é que está aí para você, professor João Carlos? Como é que está o teu projeto lá com as crianças? Como é que você tem? Eu tenho a mesma dificuldade também, essa falta de, às vezes, até falta de interesse, parece, né? De tentar engajar eles, sei lá, colocar para eles a importância deles aprenderem isso, né? Então a gente tem essa dificuldade também. Certo. Mas é isso, pessoal, esse testemunho é importantíssimo, justamente para o desenvolvimento de um componente curricular tão importante para os tempos atuais e para os futuros, como é o pensamento computacional.
Pensamento computacional é um negócio tão interessante, tão bacana, que ele serve de instrumento para todos os outros componentes curriculares. Ele não é só um componente curricular fechado nele próprio, ele conversa, ele tem a capacidade de conversar com todos os outros, e vai mais além, porque a gente está falando de programação, né? Então é uma coisa que realmente precisa de um fundamento bem baseado nas escolas, bem embasado, né? Como ele está falando aqui, eles precisam de computação básica, de noções básicas de computação, para que a gente possa desenvolver, de fato, aí os projetos de vocês. A Lura dá um apoio, assim, sensacional, gosto bastante das sequências que tem lá, dos cursos e tudo, mas é importante que haja essa noção aí, vocês estão com bastante razão nesse sentido. Mas, gente, devido ao adiantado da hora, vamos acelerar aqui um pouquinho, né? Na próxima semana, eu vou pedir para vocês, eu ia falar para que me dessem um nome, eu vou fazer diferente. Por favor, me passem lá no nosso grupo, no chat, no Scratch. Ai, meu Deus do céu. No nosso grupo de WhatsApp, né? Por favor, me passem lá o nome das pessoas. Olha, quero apresentar na reunião 10 ou quero apresentar na reunião 11 a implementação de vocês, tá? Vai ter 5 minutos, né? Por isso, planeje trazer elementos relevantes, conforme modelo, apresentado nos slides 22 e 23 do relato de implementação disponibilizado no Classroom. Tá bom, pessoal? Então, já vamos combinando aí para as próximas reuniões. Quem quiser já apresentar na próxima, é só colocar o nome lá no nosso grupo lá do WhatsApp. Tá bom, pessoal? Pegando aqui o formulário para vocês preencherem, agradecendo desde já, a participação aí de vocês em todas essas dinâmicas que nós desenvolvemos hoje. Muito obrigado, pessoal. Desejando a vocês também uma excelente terça-feira, uma excelente continuação da semana, que Deus abençoe a todos. Vocês tenham uma semana maravilhosa, plena aí de boas realizações. Eu sei que está bastante coisa aí para se fazer agora nesse período, mas que vocês, com certeza, professores que vocês são, vocês vão muito bem e vão dar conta de tudo isso aí, se Deus quiser. Tá aí, por favor, coloquem, obrigado, professor, daí, coloquem, por favor, aí o joinha quando terminarem de preencher o formulário, por favor. Mesmo que a gente encerre aqui a reunião, né? É só ir preenchendo. A nossa turma é a turma E, né? Reunião 9, tá? E é isso, pessoal. Agradeço bastante aí a participação de todos. É muito importante a gente ter esses feedbacks para que a gente possa ir aprimorando cada vez mais o nosso trabalho, né? Dando todo o apoio aí, a implantação do pensamento computacional com as pessoas que realmente fazem isso, que são vocês, né? E estamos à disposição para qualquer coisa, se precisarem, tá? Não esqueça de mandar lá no WhatsApp se você vai apresentar no dia 10 ou no dia 11, e eu coloco na nossa relação. Depois eu passo a relação também, o link da relação para vocês lá. Tá bom, pessoal? Um abraço, tudo de bom, uma boa semana. Até mais, valeu. Obrigado. Tchau. Até mais, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Até mais, gente. Bom dia para vocês aí. Tchau.